Mas nós queremos nos preparar para isso. E nós vamos começar uma série de mensagens até a conferência. E nós vamos provavelmente dividir essa série em 2 etapas. As 3 primeiras mensagens dessa série, que eu começo hoje, nós vamos falar sobre 3 ou 4 mensagens. Nós vamos falar sobre a importância de você viver uma teologia prática. E a teologia prática, ela tem a ver com posicionamento de vida, e não com conhecimento filosófico, e não com conhecimento teológico, porque teologia é o estudo de Deus. Mas estudar quem Deus é e viver uma vida de cão carnal aqui na terra, é você viver na superfície, não enraizado. Mas quem vive enraizado, pega aquilo que aprende de Deus e aplica na sua casa e aplica no seu convívio. Eu quero compartilhar com vocês, e nós vamos entrar em um ambiente nas próximas semanas de alguns confrontos, e uma linguagem que não é habitual para a gente no domingo, porque no domingo nós falamos de maneira universal. Então você que é novo, você que está chegando agora, ou você que é um crente há muito tempo, você consegue, eu brinco que quando você vem no domingo, você pode chegar na prateleira de baixo, abrir a lata de biscoito e todos têm acesso a comer. Todos podem comer. Se você quer uma coisa para subir uma escada e comer um biscoito mais elaborado, você tem os nossos treinamentos, o nosso TD, o nosso CTP, que é o nosso curso de teologia prática, quase 100 aulas para você aprender, para você se aprofundar, para você ir para a teologia. Mas no domingo nós temos uma mensagem de teologia prática para o seu dia a dia. Mas nós falamos isso de forma universal. Toda pessoa que chega, ela é tocada, ela recebe. Todo cristão maduro, ele está ouvindo a voz de Deus, e ele então consegue melhorar em várias áreas da sua vida. Mas nas próximas semanas, nós queremos focar em algumas áreas. Hoje, eu vou trazer uma palavra sobre homens enraizados. Eu tive um encontro só com homens, algumas semanas atrás. Eu fui muito duro com eles. Eu fui muito firme com eles. E até saí achando que peguei um pouco pesado. E o meu filho de 18 anos, que mora comigo ainda, 19 agora, né? Mora comigo, e ele diz assim: pai, que importante foi essa tua palavra, que eu já penso como eu preciso ser um homem para quando eu encontrar minha esposa. Semana que vem nós vamos falar para casais. Ainda que nós vamos ter um só para casais, eu e Naine vamos ministrar semana que vem para casais. Mas eu entendo que qualquer jovem, qualquer adolescente, qualquer pessoa que não é casada ou se separou, ou é uma mulher solo ou um homem solo, precisa entender qual é a base de um casamento bíblico. Na próxima semana nós vamos falar sobre a importância dos filhos. Nós vamos ter um culto, que é a Santa Ceia, muito diferente, falando sobre os filhos. E depois nós vamos ter um culto falando sobre como uma mulher precisa ter uma teologia prática para liderar sua casa, para cumprir o seu propósito. Porque se uma família não é enraizada, não há espiritualidade, não há igreja. Se a gente não coloca as raízes profundas na família, o inimigo pode arrancar o padrão de Deus para uma casa. Ainda que hoje a nossa mensagem vai ser um pouquinho mais curta por conta do nosso tempo, mas eu quero deixar algumas verdades para vocês, aonde tanto o adolescente, o jovem solteiro, quanto o homem casado, quanto as mulheres que estão aqui, que estão à busca de um casamento, ou as mulheres que são casadas e podem fortalecer os seus maridos sem cobrança e sem nenhum tipo de manipulação e nenhum tipo de acusação do tipo: olha, você precisa fazer isso, olha, mas quando você encoraja, quando você sabe que aquilo é o padrão da palavra de Deus, então a gente pode ir junto para a nossa jornada
espiritual. Queridos, nós vamos entrar nessa jornada primeiro de família e depois nós vamos entrar então numa série de mensagens até a conferência falando sobre vida espiritual. Vamos juntos, e o tema da palavra de hoje, semana passada eu preguei sobre venha antes do inverno. Hoje eu quero falar sobre venha antes que a casa caia. Venha antes que a casa caia. Juízes capítulo 16, versículo 15 em diante, nos conta a história de Sansão. Eu vou fazer uma leitura dinâmica por conta do nosso horário. Então ela lhe disse, falando de Dalila: como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Essa é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais essa vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para festejar. Comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. É quando o inimigo faz festa, quando o homem cai. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: traga-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Triste coisa quando o homem se torna a diversão do inimigo. Quando puseram entre as colinas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa palpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto da galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, Na galeria, cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze-me com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Sansão falou com o Senhor. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava. Apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Queridos, nós queremos entrar numa jornada hoje de desenterrar algumas verdades explosivas sobre a vida de Sansão. Você pode conhecer a história dele, você pode saber da força sobrenatural desse homem, você pode saber dos seus cabelos longos, você pode também saber que ele tinha problemas com escolhas amorosas. Mas hoje eu quero ir com você além dos músculos e muito além dos mitos de Sansão. Nós vamos descobrir que realmente a vida de Sansão é um exemplo para muitos de nós homens, mas para muitas famílias também. Nós vamos descobrir que Sansão, esse homem que não soube enfrentar suas lutas com fé, mas também não percebeu aonde estava a sua força. Sua força não estava nos seus músculos nem nos seus cabelos. Ainda que seus cabelos cresceram, porque era um voto, era uma unção
que Deus tinha dado a ele, desde o voto que seus pais fizeram, quando ele estava ainda no ventre da sua mãe. Eles consagraram aquele menino a Deus, dizendo: nós vamos derramar sobre ele um propósito, nós vamos dar a ele uma unção poderosa, e nós vamos colocar sobre Sansão um padrão que é divino. E todo pai e toda mãe, quando está gerando filhos, ainda que seja do coração, estão dizendo: esses serão homens e mulheres cheios de Deus. Ninguém está gerando filhos e dizendo: quem sabe eles deem alguma coisa na vida. Pelo contrário, nós geramos filhos e nós temos sonhos com eles. E quando eles pegam rotas que fogem do seu propósito, isso é uma tristeza. Mas Sansão, ele tinha sido consagrado por seus pais: não tomará vinho, não terá seu cabelo cortado, não tocará em cadáver, não tocará em qualquer animal morto. Sansão era um voto de Nazireu pela cultura de Israel. Cabelos compridos, santificado ao Senhor. Hoje nós cantamos quase o louvor todo dizendo: santo, 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 santo. Enquanto nós cantávamos isso, quando a gente entende o que é santo, quer dizer, ele é separado de tudo que é humano, ele é separado de tudo que é natural. Nós estamos dizendo: Senhor, eu te separo em minha vida, eu te consagro como um Deus. Então eu digo: Senhor, tu és para mim, tudo que é diferente tu és para mim, então tu és santo, Senhor. Como uma pessoa que santifica, ela se separa para Deus. Queridos, nós separamos nossos filhos para Deus, amém? Nós não separamos nossos filhos para Deus, dizemos: eles são do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos é que Sansão, ele foi consagrado desde o nascimento para um propósito monumental. Sansão, ele foi consagrado e ungido para libertar Israel. Mas eu quero que você pense comigo. Todos nós temos um chamado, cada um que está aqui. Alguns talvez não sejam para derrotar um exército com a mandíbula de um jumento, como foi Sansão. Mas todos nós temos nossas próprias vitórias, guerras e batalhas, todos nós. E todo homem em especial, quando Deus o colocou em uma família, ou quando Deus deu para ele o cromossomo que o faz ter hombridade, que o faz ter testosterona, que o faz ter governo, irmãos, e a Bíblia o tempo todo está dando a importância para o homem, não para subjugar a esposa, mas para amá-la como Cristo ama a igreja. Esse homem, ele também foi separado por Deus, foi escolhido por Deus, tem um propósito, e esse homem também tem as suas lutas, tem suas batalhas. Qual é o seu chamado? Qual é a sua mandíbula de burro, de jumento, que Deus colocou nas suas mãos para vencer as batalhas, para vencer as suas guerras, para vencer os seus desafios? Você tem uma arma poderosa nas suas mãos, para que você viva com tanta intensidade, mas também com tanta intenção. Você não existe apenas para levantar, trabalhar, dar comida para uma família, muito mais do que isso. Você foi chamado para dar um destino, para libertar sua casa. Você foi chamado para ser uma pessoa que vai entrar num casamento e você vai ser o protetor, o provedor. Você vai ser a pessoa que vai encontrar Deus em primeiro lugar. Você vai dizer: aqui nessa casa nós amamos a Deus, nós temos uma família que serve a Deus. E então seus filhos verão você tratando com dignidade uma mulher. As maiores guerras nossas que nós enfrentamos são com os padrões antigos de uma geração que nos formou, que era uma geração quebrada. Nossos pais eram quebrados, nossos avós eram quebrados, mas nós somos uma geração que foi redimida pelo sangue de Jesus.
E pelo sangue de Jesus na coroa da cruz, Ele muda a nossa mentalidade, Ele muda a nossa história. E sabe, irmãos, nós não podemos deixar simplesmente a vida acontecer. Homem que está aqui, você tem um propósito, não importa se você tem 12 anos, 15 anos, 18 anos, 30 anos, 50 anos, você foi ungido para algo. Alguns de vocês foram separados por Deus desde a sua infância. E o inimigo trabalhou para que você não cumprisse seu propósito. Alguns de vocês, Deus te separou e te chamou no meio da tua podridão, e te ungiu e te deu um propósito. A segunda coisa que eu vejo aqui em Sansão, que todo homem precisa tomar cuidado, depois de entender que ele tem uma unção, que ele é separado por Deus, ele precisa tomar cuidado com suas conexões. Sansão, ele teve um ponto fraco: as pessoas com quem ele decidiu se conectar. Homens, vocês vão levar suas famílias para o padrão das pessoas que você decidir andar junto. Seus filhos, sua esposa. O que é interessante é que quando você olha para a história de Sansão, você vê que Dalila não foi um acidente, Dalila foi uma escolha. Você conduz seus filhos, sua casa, seu futuro. Quando você olha à sua volta e você percebe quem são as pessoas que estão influenciando suas decisões. Homens, acordem. Quem são as Dalilas que estão cortando a sua força? Dalila não é apenas uma mulher, Dalila é um espírito que tira a força de homens, que arrancam a sua unção, o seu propósito. Quem são os verdadeiros amigos que estão te impulsionando para que você vá para o seu destino ou para que você perca o seu destino? Quem são as pessoas que estão falando ao seu coração? Escolha quem vai andar com você, quem vai falar a respeito da sua vida. Escolha os homens e as pessoas que vão falar a teu respeito e ao teu coração, porque elas podem quebrar o potencial de Deus na sua vida. Elas podem desviar você da rota. Elas podem destruir o seu destino. Elas podem quebrar a sua família. Elas podem fazer você fazer escolhas. E como se aparentemente elas estivessem abrindo os seus olhos, na verdade elas estão contaminando os seus olhos para se perder do seu propósito. Os grupos de WhatsApp de infidelidade, promiscuidade, amigos que depois do futebol mostram seus adultérios, e parece que um homem é mais másculo, mais macho, quando ele tem a testosterona lá em cima e é um pegador, e é o garanhão. A força de Sansão não estava nos seus músculos, a força de Sansão não estava nos seus cabelos, a força de Sansão, a beleza de Sansão, a unção de Sansão estava no fato de que havia uma unção de Deus sobre ele. Não tinha a ver com a altura de Sansão. Se ele tinha 3 metros de altura, a Bíblia diz que a força de Sansão estava no Senhor. E ele foi brincando, achando que não tinha problema, achando que não tinha nada a ver, achando que aquilo lá podia ser uma brincadeira, e ele brincou com Dalila. Quando ela perguntava, ele brincava, dizendo: minha força está aqui, está ali. E ela tentava tirar a força dele, até que ela diz assim: não brinque mais comigo. Chega uma hora que o homem não percebe que ele está
perdendo suas forças. A terceira coisa que eu encontro aqui: toda escolha carrega um peso, toda escolha. A história de Sansão, ela é recheada de escolhas rápidas e consequências permanentes. Eu vou repetir isso. A história de Sansão é recheada de escolhas rápidas e consequências permanentes. Ele mostra que nossas escolhas, boas ou ruins, elas vão definir a nossa trajetória. Irmãos, eu sou homem, todos vocês já sabem. Mas eu não sou influenciado por demônios. Sou influenciado por hormônios. Todo homem não é influenciado por demônios. Depois que ele é salvo, ele é ungido, ele é separado. E não se engane, eu não estou falando para pessoas apenas que estão chegando aqui pela primeira vez. Eu estou falando para homens que conhecem a Deus, e Sansão conhecia a Deus, sim ou não? Eu estou falando para homens que são separados por Deus, que teve salvação. Estou falando para homens que precisam levantar a guarda, porque talvez você esteja tão preocupado com os demônios te atacando, mas eu quero dizer, tua preocupação maior precisa ser com seus hormônios. Conversas inapropriadas por WhatsApp, coisas que começam simples. Oi, como você está? Algum tempo atrás eu atendi um homem que disse assim: pastor, uma mulher me deu um oi no Instagram. Eu disse: tá, e daí? Eu também dei oi para ela. E daí? E daí ela disse: dá uma olhada aqui no meu perfil. E eu fui rolando a timeline e ela estava com algumas roupas um pouco indecentes. E daí ela me mandou algumas fotos dela nua, sem mostrar o rosto. E então eu também mandei umas fotos também de nudes para ela. E daí, pastor, eu mandei fotos me masturbando para ela. E ela disse: manda mais, e eu mandei mais. E ela mandava também fotos, filmes. Até que a última mensagem foi: mané, se você não me pagar 15 mil reais, eu vou expor todas as suas fotos e vídeos para todos saberem quem você é. Irmãos, uma conversa inapropriada com oi, uma coisa simples, destrói uma família. Eu disse para ele: você vai ter que chamar tua esposa, contar para ela e passar pela vergonha se for necessário, e entrar pelo arrependimento. Porque um homem precisa sustentar aquilo que faz. Irmãos, eu descobri no processo que um homem casado não tem amigas íntimas, não tem amizades com Dalila, mesmo que essa Dalila seja uma irmã da igreja, uma amiga de GC. Homens casados têm amigos homens. Homens casados têm amizade com homens. Nós podemos ter amigos que são casais, que compartilham, mas homem casado não se aconselha, não conversa com mulher solteira ou casada. Não abre o coração das necessidades do seu casamento ou do seu coração com outras mulheres, pedindo oração: ore pela minha esposa que não está tendo sexo lá em casa. Homens casados têm amigos homens, falam de sexo com homem, falam sobre intimidade com homens. Tem homens que são uma ostra, não falam com ninguém, mas na primeira oportunidade se deixam sensíveis para mulheres. Homem casado tem uma postura para preservar seu casamento e sua família. No emprego, ele não compartilha quando o casamento está ruim. Eu disse para os homens aqui, eu disse: irmãos, não há uma mulher que consiga dar 80% de tudo que você espera emocionalmente e sexualmente.
E quando a gente está no momento frágil do casamento, sempre a Dalila vai chegar para querer tocar na nossa força. Não falei isso porque o contexto era outro dos homens, mas eu quero lembrar vocês, homens que estão aqui, sabe como um casamento é destruído? Quando você está passando pela fragilidade do casamento, e todos passamos, então chega uma mulher e ela começa a dizer: uau, você está indo para a academia, deu uma emagrecida, você está forte, coisa que a tua esposa não ri das tuas piadas. A Dalila começa a rir até das piadas mais imbecis que você fala, e você está achando que é o máximo, e aquilo é um caminho para tirar a tua força, porque lamentavelmente o final disso é que a casa cai. Sabe, irmãos, homens precisam proteger a todo custo o seu propósito e a sua vida. É por isso que antes de agir, pense no resultado das suas escolhas. Pergunte: isso está me aproximando da minha família, está me aproximando de Deus, do meu propósito, ou vai me desviar disso? Eu queria tanto ir mais profundo nisso, mas podem subir, eu vou precisar encerrar. Eu tenho 2 pontos ainda e vou tentar fazer isso de forma objetiva para vocês. Sabe, irmãos, nunca é tarde demais para um novo começo na vida de qualquer homem que seja. Mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando Sansão tinha sido humilhado por conta dos seus erros, Deus respondeu a Sansão dizendo: Sansão, não me importa a bagunça que possa estar a sua vida, eu tenho um propósito para você. Sabe, irmãos, o que eu quero dizer para homens aqui, que homens precisam voltar para as raízes profundas em Deus. E homens que têm guardado o seu coração, eu quero dizer a você: guarde profundamente a sua alma. Porque o futuro da sua família depende de você manter, com toda a força que Deus te deu, o propósito que Ele te chamou. Mulheres, encontrem homens que amem a Deus acima de tudo, e que entendem o seu propósito em Deus, e que você não tenha que carregar nos ombros todo o peso de uma casa, de uma família, porque homens são tão fortes para colocarem seus hormônios no lugar escondido, onde ninguém está vendo, e você tem que carregar sozinho a sua casa. Homens, é tempo de se levantar, porque Deus quer fazer um avivamento nessa casa, com homens que vão proteger seus filhos, que vão proteger suas famílias e que vão proteger suas esposas. Homens que são bíblicos, que amem a Deus de todo o coração. Homens que não perdem sua força. Sabe, irmãos, tem um capítulo na vida de muitos homens que mesmo depois de quedas, falhas, Deus quer escrever uma nova história. E talvez alguns de vocês estejam aqui nessa manhã dizendo: pastor, eu tenho realmente me afastado do meu propósito, eu tenho caído em muitas áreas e tenho perdido o meu propósito como pai, como marido. E eu quero dizer a você nessa manhã: nunca é tarde. E por último, eu quero lembrar vocês que estão aqui, irmãos, sua fraqueza pode ser a sua maior força. Irmãos, quando nós lemos o final da história de Sansão, nós vemos que ele foi mais eficaz quando ele reconheceu sua fraqueza e ele dependeu de Deus. Ele foi mais eficaz quando ele parou de tentar lidar com isso sozinho. Então é interessante que quando Sansão olha para toda aquela jornada e toda aquela história, diz que o cabelo dele começou a crescer, quer dizer, tem um tempo para restaurar a casa, restaurar identidade, restaurar a família.
tem um tempo. O que eu vejo no futuro dessa igreja, eu não vejo homens que as esposas têm que empurrar para vir só para eles. Eu não vejo homens que as esposas têm que empurrar para fazer um jejum. Eu vejo homens que são tão rápidos para responder a Deus como são rápidos para responder aos seus hormônios. Eu vejo homens que fazem escolhas por Deus e mesmo depois de quedas, esses homens vão cumprir a sua missão, porque nunca é tarde. Eu quero dizer para alguns homens que estão aqui: pare de tentar fazer tudo sozinho. Olhe para aquilo que você caiu, olhe para onde você está caindo e busque ajuda. Eu nunca conseguiria ouvir todos vocês, mas nós temos líderes e pastores que passaram pelas mesmas batalhas que vocês, e talvez tudo que você precisa é de um homem como aquele jovem. Sansão disse: me leve até onde estão os pilares. E ali Sansão ora dizendo: Senhor. E ele descobre ali que a força dele não estaria no cabelo. A força dele estaria no Deus que o chamou desde o ventre da sua mãe. Homens, a sua força está no propósito original de Deus na sua vida. Eu quero dizer a você: busque alguém que te coloque entre os pilares. Mas a melhor coisa seria se Sansão tivesse cumprido o propósito antes da casa cair. Fica esse conselho para vocês, homens, no início dessa série. Venha antes que a casa caia. E que Deus nos dê graça para sermos homens segundo o propósito de Deus. Apenas os homens se coloquem em pé para encerrarmos esse culto com os homens em pé nesse lugar. Quero chamar a Naine aqui. Irmãos, estou muito atrasado com o culto, eu não posso atrasar esse culto muito mais, porque tem um movimento, e eu vou pedir para que você seja rápido na saída. Mas eu não posso deixar você ir para casa sem orar com você. E também quero orar pela Naine. Mas eu quero que você saia daqui com o peso espiritual de que você tem um propósito em Deus, e uma unção que é só tua para Ele. Abra suas mãos. Abrindo suas mãos, você vai abrir o teu coração, dizendo nessa manhã para Deus: Senhor, eu quero parar de brincar com Dalila. Eu quero parar de brincar com conexões erradas, escolhas rápidas que levam a consequências permanentes. Pai, eu oro por esses irmãos. O Senhor pode fazer uma eternidade em um segundo. O Senhor pode convencer numa longa oração. O Senhor pode trazer poder apenas num amém. Pai, eu oro nessa manhã para que mais do que apenas uma oração, que eles tenham um arrependimento sincero no coração, para liderarem suas famílias no propósito de Deus. Pai, eu oro agora para que eles vejam suas casas como lugar da santificação do Senhor. Pai, eu abençoo os seus filhos, e eu oro para que essas esposas tenham muita graça de Deus, para serem intercessoras, encorajadoras, que essas mães vejam seus filhos cumprirem seu propósito. Pai, eu abençoo cada um dos meus irmãos, na autoridade do nome de Jesus, e quem crê diz amém. Vamos nos colocar em pé todos nós. Quero chamar a Naine aqui, ela fez aniversário ontem, quero orar por ela, porque gente, não existe nada melhor do que a oração de vocês sobre nós. Então estenda as suas mãos aqui, entrega a sua oração agora. Pai, nós abençoamos em nome de Jesus, e nós declaramos sobre ela tua graça, tua paz, Senhor, e nós declaramos parabéns diante do Senhor. O Senhor diz que no dia do nosso aniversário o Senhor dá um presente para nós. Abençoa ela, Senhor, com todas as riquezas dos céus e da terra, que ela continue sendo essa mulher sábia, cheia do Espírito Santo, abençoada em nome de Jesus, amém e amém. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida com Deus.
Amém. Gente, se você é novo, não saia sem pegar um presentinho nosso. E por favor, vão embora rápido. Por favor, irmãos, por favor.